dentro do relacionamento desastroso de Natalie Wood e Robert Wagner. Parece que Hollywood é onde os relacionamentos mais únicos nascem. Existem romances épicos que transcendem o tempo e se tornam lendas. E então existem casais catastróficos cuja união se mostrou apenas digna de manchetes de tabloides. Uma dessas histórias de amor únicas é a de Natalie Wood e Robert Wagner, estrelas de Hollywood dos anos 50. Embora Wood e Wagner saíssem bem como atores em suas próprias esferas, parecia que os fãs estavam mais interessados em seu romance do que em suas atuações. Infelizmente, a história de amor deles não é a lembrança que a maioria tem do casal hoje. Em vez disso, a história de como Wood se afogou aos 43 anos, cercada de circunstâncias misteriosas, é o que a maioria recorda. Como se conheceram? Natalie Wood conheceu Robert Wagner no estúdio da 20th Century Fox, quando ela tinha apenas 10 anos. Wagner tinha 18 anos na época e causou uma grande impressão em Wood. Em uma entrevista de 1976 à revista People, Wood disse que estava tão encantada por Wagner que disse à mãe que iria se casar com ele. Na próxima vez em que os dois se encontraram, Wood tinha 18 anos e a atração era mútua. Seu primeiro encontro foi organizado pelo estúdio. Wood era um rosto querido, recém-saída do sucesso do drama americano de 1955, Juventude Transviada, e Wagner era um ator moderadamente bem-sucedido, tendo entregado performances aceitáveis em alguns filmes de faroeste. Wood e Wagner se entenderam instantaneamente e seu romance avassalador terminou em casamento em dezembro de 1957. Depois que Wagner fez o clássico pedido de casamento, com um anel em uma taça de champanhe com uma bela pérola e diamantes. Sua lua de mel foi passada em um iate, já que ambos gostavam de estar na água. Divórcio. Por um tempo, tudo parecia bem na vida glamourosa dos recém-casados, e os fãs estavam obcecados com os detalhes. A atenção da mídia estava no auge para o casal. Parecia que o casamento lhes trouxera mais fama do que anos de dificuldades nas telas e fora delas. A publicidade não era algo novo para Wood, que estava acostumado aos holofotes desde uma idade precoce. O status de celebridade de Wood aumentou ainda mais após o casamento, com o sucesso de seus filmes Marjorie Morningstar, Esplendor na Relva e Gypsy. Mas, no âmbito pessoal, as coisas não estavam indo bem para a estrela. O casamento de Wagner e Wood estava indo ladeira abaixo. Wood graciosamente assumiu a culpa, dizendo que Wagner estava indo bem, mas ela não tinha certeza de onde estava. O casal se separou em 1961, com rumores de caso extraconjugal de Wood e escapadas extraconjugais de Wagner com outro homem. Dizia-se que Wood estava tendo um caso com Warren Beatty, seu colega de elenco em Esplendor na Relva. Também diziam que ela ficou abalada ao flagrar Wagner se envolvendo intimamente com outro homem. Wagner negou os rumores de homossexualidade e até mesmo Wood ficou em silêncio. Segundos casamentos. Após a separação, Wood passou por um momento difícil e procurou terapia até 5 vezes por semana. Em termos de vida amorosa, Wood namorou Beatty, o ator britânico Michael Caine e o produtor e ator de cinema britânico David Niven Jr. Enquanto isso, Wagner se reconectou com sua antiga amiga Marion Marshall durante as filmagens na Europa. Os dois namoraram por mais de 2 anos e acabaram se casando em 1963. Eles deram as boas-vindas à filha Katie no ano seguinte. A família de 5 pessoas, contando com Katie e os 2 filhos do casamento anterior de Marshall, moraram juntos até o casal se separar em 1970. Logo após a separação de Marshall, Wagner ficou noivo de Tina Sinatra, um relacionamento que durou quase 2 anos. Quando as coisas terminaram com Sinatra, Wagner se reuniu com Wood, que afirmava que os dois haviam seguido caminhos separados, mas nunca deixaram de se amar. Quando Wood decidiu voltar com Wagner, haviam se passado apenas 3 meses desde seu segundo divórcio. Amigos e familiares disseram para ela desacelerar, mas foi em vão. Relembrando sua decisão de se reunir com Wagner em uma entrevista à revista People, Wood disse que ambos estavam em choque. O casal se encontrou na casa de Wagner, em Palm Springs,
e discutiu seus casamentos anteriores. Wood acreditava que Wagner havia amadurecido como homem e que a separação tinha feito bem a eles. Eles tornaram sua reconciliação pública no Oscar de 1972 e se casaram novamente no mesmo ano. Morte de Wood. Durante 1981, Wood estava filmando o filme de ficção científica Brainstorm, lançado em 1983. Durante uma pausa na produção em novembro, Wood, junto com o marido Wagner e o colega de elenco Walken, estavam passeando na Ilha Catalina no iate Splendor de Wagner. Em 29 de novembro, o corpo de Wood foi encontrado na água cerca de 1 milha do iate, com um bote encalhado próximo. Segundo o relato de Wagner, ela não estava na cama quando ele foi dormir. A autópsia revelou hematomas nos braços e pernas no corpo, com uma abrasão na bochecha esquerda. O capitão do iate, Dennis Davern, afirmou que Wagner e Wood brigaram naquela noite. Wagner inicialmente negou as afirmações, mas mais tarde admitiu em suas memórias Pieces of My Heart. O legista determinou a morte de Wood como um caso de afogamento acidental e hipotermia. Devido ao teor alcoólico no corpo de Wood, o legista estimou que ela escorregou ao tentar entrar no bote. A história não fazia sentido. Wood tinha medo de águas profundas. Por que ela se arriscaria, especialmente quando estava bêbada? Até mesmo sua irmã disse que a história não fazia sentido, porque não havia como Wood ter deixado o iate sozinha em um bote quando ela tinha medo e nem sabia nadar. O que tornou tudo ainda mais suspeito foi que 2 testemunhas em um barco próximo confirmaram que ouviram uma mulher pedindo ajuda. Mesmo assim, o caso foi encerrado. Somente em 2011, quando o capitão do iate, Davern, admitiu publicamente que havia mentido em seu depoimento, é que o caso foi reaberto. Ele disse que Wagner e Wood discutiram na noite porque Wood supostamente estava flertando com Walken e Wagner estava inseguro. A trama ficou ainda mais densa em 2012, quando o legista alterou a causa da morte para afogamento e outros fatores indeterminados. Um médico, que era estagiário quando o corpo de Wood foi estudado, revisou o relatório da autópsia e afirmou que os hematomas eram consistentes com alguém que foi jogado do barco. Ele até disse que havia mencionado isso durante o exame e a investigação original, mas o legista agiu de forma estranha e parecia estar encobrindo algo. Finalmente, em 2018, Wagner foi nomeado pessoa de interesse no caso da morte de Wood. Embora Wagner negue qualquer envolvimento, Davern e a irmã de Wood continuam firmes em culpar ele. A história de Natalie Wood e Robert Wagner é confusa, cheia de intriga e chegou ao fim com a morte de Wood. Quase 40 anos depois, as pessoas ainda se perguntam o que aconteceu naquela noite. A reabertura do caso fez pouco para acalmar a indignação dos fãs que acreditam que Wood foi assassinada, pois é tarde demais. Se Wagner for considerado culpado, o homem de 90 anos já viveu uma vida plena nas últimas 4 décadas. Se você gostou de assistir, por favor, clique no botão curtir e se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar atualizado com o nosso conteúdo mais recente.